Oi, pessoal. Então, nesse vídeo eu vou trazer para vocês minhas impressões sobre essa polêmica, né, do livro físico versus o Kindle. Então, eu vou trazer para vocês os principais pontos desse confronto desses dois, digamos assim, desse dispositivo e do livro físico, sobre o que eu acho, né, de toda essa questão envolvendo os dois. E eu sei que há muitas polêmicas sobre isso. Vamos lá. Então, primeiro eu trago um tópico bem interessante, que é peso e praticidade. A gente sabe que, a depender do livro, por exemplo, esse que eu estou aqui é o de George R. Martin, né? Que é o Festim dos Corvos, essa edição. E a depender do autor, né? Se ele escreveu muito, se aquele livro é grande, pesado, então ele vai trazer ali um pouco mais de peso. Então não vai ser tão prático para estar andando com o livro para cima e para baixo, enfim. Não vai ser tão prático, a não ser que você mantenha a leitura só dentro de casa, né? E aí vai ser mais prático nesse sentido. Mas então, pensando nos dois, peso e praticidade, normalmente o Kindle é mais vantajoso. Então, o Kindle leva vantagem nesse sentido. Outro tópico que eu trago também das minhas anotações é a quantidade de livros. Então, no Kindle, a gente consegue carregar, né, uma quantidade bem maior de livros, o tanto de livros que a gente quiser e que a nossa memória suportar, né? Que suporta bastante a memória desses Kindle, né? Então a gente pode sair para viajar, fazer qualquer coisa e levar uma verdadeira biblioteca com a gente. Diferentemente dos livros físicos, né? Que a gente não consegue levar uma grande quantidade de livros físicos porque fica inviável para a gente levar. Então o Kindle ganha também nesse aspecto. Com relação ao tópico conforto na leitura, depende muito de quê? Da iluminação, se for pensar no livro físico. Então, para a gente ler, claro, e também pensando no sol, na questão do sol. O Kindle, ele consegue se adaptar, a gente consegue ler tranquilamente no sol. Eu acho que isso é uma das maiores vantagens do livro físico, do livro do Kindle, né? E não que o livro físico a gente também não consiga, mas eu acho que a claridade acaba atrapalhando o conforto visual, porque a tela do Kindle a gente consegue manter um conforto visual. E no livro físico, geralmente as páginas são em branco, né? E aí a gente tem aquela claridade maior que reflete na nossa vista. Então eu acho isso uma dificuldade para com relação ao livro físico. Porém, fica assim, a gente consegue enxergar e ler normalmente. Mas eu ainda vejo que traz um pouco de vantagem para o Kindle também, esse conforto na leitura. E principalmente pensando na iluminação, por exemplo, e aí é que o Kindle ganha, que é na iluminação na leitura noturna. Isso eu acho uma vantagem muito boa, ter um Kindle, porque eu me deito, vou ler meus livros, geralmente eu gosto de ler antes de dormir, então, eu não preciso ligar nenhuma luz para poder enxergar. Isso, o livro físico tem essa grande desvantagem, né? Que a gente precisa ter ali uma luz para a gente conseguir ler o livro físico. Então, é outra vantagem do Kindle que eu enxergo. A leitura no sol, já falei, né? Tem essa vantagem um pouco melhor pelo conforto para o Kindle, né? Foco e distração. Essa questão do foco e distração, não conseguimos ter diferenças pensando em Kindle e pensando em livro físico. A gente teria até uma desvantagem para se fosse um tablet, um celular, essa leitura no tablet ou no celular, que se vocês quiserem eu posso até trazer essas diferenças também, esse comparativo considerando Kindle, livro físico, celular e tablet. Então, se fosse nesses outros, a gente teria uma desvantagem desses dispositivos, porque recebem notificações, então iria tirar a gente daquele foco, da concentração da leitura. Mas tanto no Kindle como no livro físico, a gente não tem essa desvantagem. Então, eles são igualados nessa questão. Outro tópico bem interessante e que novamente o Kindle traz nas suas vantagens, é a personalização. Então, no Kindle, a gente consegue personalizar a fonte, qual a fonte, o tamanho da fonte, né?
Então, no livro físico é uma fonte fixa. A gente não consegue personalizar se quer ela um pouquinho maior, se quer ela um pouco mais para o lado, para o outro, justificado, enfim. A gente não consegue. Então, no Kindle a gente tem essa vantagem. Então, a gente tem essa vantagem do livro com relação ao livro, né? Comparado ao livro. Outro tópico, marcação e estudo. A marcação e estudo, você no livro físico você pode até marcar, né? Tem pessoas que gostam de marcar o livro físico, enfim. E no Kindle também conseguimos destacar, fazer destaques. Então, eu vejo um pouco de vantagem para o Kindle, não sei se vocês também acham isso, mas no sentido da revisão, da gente conseguir tirar ali os destaques que a gente fez e revisar aquele conteúdo quando é um estudo, uma necessidade de revisão. Então, eu vejo essa vantagem do livro do Kindle, mas os livros físicos também têm vantagem de você destacar o conteúdo, né? Mas eu acho que da revisão, na pesquisa, na busca, o Kindle ainda sai um pouco na frente. Então, eu ainda vejo essa vantagem. Vocês estão percebendo que eu estou tendendo para o Kindle, né? No final, eu dou meu parecer. Com relação à marcação, ainda tem uma questão importante, que puxa para o Kindle também. Por quê? Porque na marcação, a gente, nos livros físicos, precisa colocar um marcador. E no Kindle, não. O Kindle não tem a necessidade de deixar marcado, porque a gente retorna a leitura ao ponto que estava quando a gente deixou. Então, eu achei isso uma vantagem muito interessante também do Kindle, de permitir ter essa ferramenta de deixar onde a gente pausou a leitura e retornar onde ela pausou, sem precisar de deixar algo marcando aquele espaço, aquele local que a gente estava. Então, é uma vantagem também para o Kindle essa questão da marcação. Eu acho que até agora não teve nenhuma vantagem pelo que eu vi, pelo que eu coloquei para o livro físico, né? Eu não sei se vocês já, já perceberam, mas está tendo tudo ou está empatado ou está sendo vantagens para o Kindle. Isso na minha visão. Vocês podem ter uma visão totalmente diferente e aí vocês já deixam aí no comentário que eu posso estar dando essa leitura, essa olhando os comentários e a gente fica interagindo sobre esses aspectos. Um ponto bem importante é questão de custo. O custo, gente, na verdade eu vou até fazer um desabafo que eu acho que a gente tem um custo de leitura muito alto. Eu acho que isso prejudica o acesso da população, principalmente a mais carente, né, a população que tem menos renda, que tem um status socioeconômico inferior, de ter acesso a livros, porque a gente entra numa livraria, a gente acha assim preços muito altos de livros, né, livros físicos e também livros e-book, livros digitais. Porém, nos meus aspectos, eu considero que ainda há um, um valor mais inferior, né, um valor melhor, mais acessível nos Kindles, né, nos e-books e em comparação ao livro físico. Então, o livro físico ainda é muito mais caro do que os livros digitais. Então, também há essa vantagem para os Kindles com relação a custo. Espaço físico. Eu dei uma olhada porque o Kindle ele volta e tem as imagens, né? Ele, no descanso de tela, ele fica. Vai surgindo algumas imagens diferentes. E aí, isso aí, gente, o livro físico ele não tem. Só tem essa imagem destacada aqui. Que inclusive eu não tenho o Kindle. Eu acho até interessante quem tiver já o Colorsoft, acho que é o Colorsoft a marca, o nome, né, o modelo, que é o Kindle colorido. Eu já vi bastante vídeos no YouTube trazendo essa experiência do Kindle colorido. E eu gostaria que quem tivesse, colocasse aqui nos comentários as vantagens de ter um Kindle colorido em comparação ao Kindle normal, ao Kindle que não é colorido. Acho bem interessante também isso. Quem tiver já, que tiver essa experiência, que puder colocar nos comentários, vai enriquecer aqui o nosso vídeo, o nosso conteúdo. Então, o próximo tópico é espaço físico. Espaço físico, o Kindle ganha de letra, né, pessoal? Porque os livros físicos ocupam muito espaço físico. Então você vai comprando e vai lendo e vai juntando e vai, de repente, estão ali aquela quantidade bem grande.
E o Kindle não tem isso, né? A gente pega, o Kindle é só o aparelho, a gente guarda, ele é bem prático, leve, então é uma grande vantagem. Com relação ao critério autonomia, o Kindle tem bateria, mas a bateria do Kindle dura semanas. Porém, isso é uma vantagem, digamos, para o livro físico que não precisa disso, né? Ele está ali sempre ok, sempre funcionando, digamos assim, sempre disponível, a não ser quando perde sua integridade de alguma forma, né? Molha, ou enfim, rasura, mas isso é vantagem ainda assim para o livro físico, a questão da autonomia que apesar de durar semanas o Kindle, a gente ainda tem que ficar com essa desvantagem dele ter um período limitado de tempo, né? Então, eu acho que foi a primeira vantagem que eu destaquei para o livro físico. Por fim, outra grande vantagem do livro físico, e eu acho que é isso que a maioria das pessoas considera quando não largam os livros físicos. As pessoas que gostam do livro físico, que não largam de forma alguma o livro físico, é a experiência emocional, é o toque, é o cheiro, é a sensação. Então é você ter esse prazer de estar lendo ali, de pegar, de cheirar o livro, assim, principalmente quando compra, né? Que vem aquele cheiro do livro. O Kindle não tem isso. Essa experiência eu acho que você pode colocar todos os critérios, mas tem gente que não consegue abandonar isso. Eu acho que quem está vendo esse vídeo agora e que se identifica com isso, pode até comentar e confirmar nos comentários que talvez é a maior vantagem do livro físico sobre o Kindle, apesar de todas as vantagens do Kindle. Minha experiência, então, finalizando aqui o vídeo, eu considero que o Kindle é melhor. É tanto que eu tenho livros físicos, como vocês podem ver até alguns aqui atrás, mas eu acho a praticidade do Kindle melhor. Por todos os critérios que eu já elenquei, né? Que eu já vinha dando essa demonstração de que eu ia tender para o lado do Kindle. Então, eu gosto mais do Kindle. Não tenho problema com leitura de tela. Tem gente que também tem isso, né? Eu não gosto de ler em tela, eu não me acostumo. Eu gosto de coisas impressas. Eu não tenho esse problema. Então, eu acho de boa. E por todas as vantagens do Kindle, eu gosto mais de Kindle. Então é isso, pessoal. Eu trouxe essa minha visão sobre Kindle e livro físico para vocês. Espero que vocês comentem aí o que vocês acharam, se fez sentido para vocês, se vocês se identificam com a minha visão. E deixa sua curtida, se sim, se vocês gostaram desse conteúdo. Se inscreva no canal para mais conteúdos como esse.